Bom, irmãos, abra a palavra do Senhor comigo, hoje, no Evangelho de Marcos, no capítulo número 1 de Marcos, do versículo 1 até o versículo 7. Marcos, capítulo 1, verso 1 ao 7, e depois a gente ora pedindo a Deus que fale conosco, todos nós. Diz assim a palavra: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite mais uma vez, Pai. Dá-nos a tua instrução. Queremos ouvir a tua voz nessa noite, Senhor. Ó Deus, venha trazer para nós edificação através dessa palavra, dá crescimento para a tua igreja, fortalecimento espiritual. E principalmente instrução, Deus, a respeito daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor deseja de nós, daquilo que o Senhor espera de nós. Que o teu Espírito fale com cada um de nós nessa noite, cada um de nós que estamos aqui presencialmente, cada um daqueles que estão em suas casas acompanhando junto conosco, que seja um momento abençoado e que tenhamos todos a convicção de que é o Senhor quem fala conosco sempre quando abrimos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. É muito interessante a gente observar, e eu não sei se vocês já tinham observado, que todos os evangelhos sinóticos, e até João, até o evangelho de João, que não é um evangelho sinótico, ele retrata a vida de Jesus. Ele foi escrito para retratar o ministério de Jesus, mas sempre começa introduzindo João Batista. A história de Jesus é introduzida por João Batista, todos eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. E apesar que o que torna mais interessante ainda, a gente sabe que as diferenças entre os evangelhos, assim como as semelhanças entre os evangelhos, tem muito a nos ensinar. Os 3 evangelhos iniciais são chamados de sinóticos, porque eles apresentam a mesma visão sobre Jesus. Muitos fatos narrados da mesma maneira, e até palavras, expressões extremamente semelhantes, às vezes até repetidas. Então, sinótico, a mesma visão sobre a pessoa de Jesus. Mateus foi escrito para judeus, então tem muitos hebraísmos, tem muito da cultura judaica, tem muitas citações do Antigo Testamento, né? Tem muitas citações da lei. Marcos já foi escrito para os cristãos romanos, então não tem hebraísmos, citações da lei. É um evangelho diferenciado nesse sentido. Lucas já foi escrito para os gregos e ele é nitidamente, declaradamente, uma compilação, né, uma junção daquilo que Lucas, como pesquisador, como um cientista histórico, né, como historiador, ele encontrou em Mateus, encontrou em Marcos. Mateus e Marcos, os 2 primeiros evangelhos, que ficam disputando ali nas palavras dos estudiosos, quem foi o primeiro? Muitos acham que Marcos foi o primeiro, e a ênfase de Marcos são as atitudes de Jesus, enquanto a ênfase de Mateus, escrito logo em seguida, entre os anos 50 e antes dos anos 70, ressalta as palavras de Jesus. Mateus, as palavras de Jesus, e Marcos, as atitudes de Jesus. O importante é entender que, dentre essas peculiaridades, e até a de Marcos, escrevendo para os romanos, que, como eu disse, não tem hebraísmos, não dá ênfase à cultura judaica, não dá ênfase às citações do Antigo Testamento, mesmo assim, ele faz questão de citar
João Batista, de incluir João Batista na história da vida de Jesus. Então, tendo em vista essa nossa meditação hoje aqui, vale destacar que Marcos, diferentemente de Mateus e de Lucas, ele já abre com João Batista. Imediatamente, Mateus, você vai lembrar, abre com a genealogia de Jesus, né? E Marcos não, ele já começa de imediato, ele já começa dizendo, princípio do evangelho de Jesus, conforme está escrito, e cita as profecias a respeito de João Batista. E ele diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Irmãos, isso é extremamente maravilhoso, porque Marcos faz uma combinação de profecias a respeito de João Batista. O que Marcos faz é relacionar João Batista às histórias proféticas, ao cumprimento da profecia, e ele cita alguns. A gente lê só dizendo assim, conforme escrito na profecia de Isaías, mas o que Marcos faz é uma combinação de profecias. Então, por exemplo, foi Moisés quem disse, eis aí envio o meu anjo ante a tua face. Êxodo 23, 20. Foi Malaquias quem disse, ele preparará o teu caminho diante de ti, é Malaquias 3:1. E Isaías é quem diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então o que a gente acabou de ler aí, nos versículos 2 e 3, foi Marcos citando 3 profetas do Antigo Testamento, para os cristãos romanos, como quem diz assim, e a gente usa esse artifício, né? É muito bom quando a gente prega, quando a gente evangeliza, quando a gente vai falar de Jesus, e a gente diz assim, porque a Bíblia diz, porque está escrito, né? Porque quando você diz como está escrito, ou porque a Bíblia diz, isso coloca sobre a palavra que você está dizendo mais autoridade. Então, é isso aí, conforme está escrito, ele cita essas profecias para dizer para eles, eu vou falar sobre João Batista, presta atenção no que eu vou dizer sobre João Batista, porque João Batista é cumprimento de profecia. Ele quer demonstrar ali a importância de João Batista. E a Bíblia é tão detalhada nessa importância de João Batista, que para você perceber, Isaías, que é o último citado aqui, né, delas, quando diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isaías é um livro muito interessante, eu não sei se você já estudou dessa maneira, mas a divisão de Isaías é muito interessante. Por quê? Porque nós temos na Bíblia 66 livros. 39 livros são do Antigo Testamento. E 27 livros no Novo Testamento. Quando você pega Isaías, você divide Isaías, você vê que Isaías tem 66 capítulos. Desses 66 capítulos, lembra aí, a Bíblia tem 66 livros. Desses 66 capítulos de Isaías, os 39 primeiros retratam do juízo de Deus, da sentença, da exposição do pecado do povo. Ainda que no meio desses 39 capítulos você tenha algumas janelas abertas para a graça, né? Algumas profecias sobre a graça de Deus manifestada, mas a ênfase é a sentença de Deus sobre o povo em pecado. Do capítulo 40 em diante, os 27 versículos finais de Isaías já falam, a ênfase é o anúncio do Messias, a libertação do povo e o consolo do povo. Características do Novo Testamento. Então você tem em Isaías uma divisão perfeita, que se assemelha à divisão da Bíblia. Os 39 primeiros capítulos seriam o Antigo Testamento, entre aspas, e os 27 seriam o Novo Testamento. E como é que começa o Novo Testamento de Isaías? É no capítulo 40, é onde está essa profecia. E o capítulo 40 de Isaías começa assim, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Então até esse Novo Testamento, entre aspas, de Isaías, começa com a profecia sobre João Batista. O que eu quero dizer com tudo isso? Que é importante olhar para João Batista. Que é importante o exemplo dado a João Batista.
a importância dada à figura desse precursor, desse que viria para abrir o caminho. E Marcos utiliza muito bem a fórmula, muito conhecida, conforme está escrito. Depois de fazer essas citações, ele diz, conforme está escrito. Aí o versículo 4 já começa assim, aí apareceu João Batista. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. É assim que está o versículo 4. E é interessante porque o evangelho é sobre a vida do rei. Mas todos os evangelistas começam com o anúncio do mensageiro. E isso tem um contexto cultural muito interessante que é importante para nós. Na antiguidade, os reis, quando iam visitar algum lugar, algum lugarejo, algum outro reino, o cortejo dele era antecipado por um mensageiro. Alguém ia na frente para anunciar a chegada dele. Olha, está vindo aí o rei. E essa pessoa que ia abrir o caminho, esse mensageiro que ia abrir o caminho, ele também tinha a responsabilidade de facilitar a estrada da maneira que ele pudesse. Lembra? Aplanar os caminhos tortuosos, né? Endireitar os caminhos tortuosos, aplanar os caminhos. Então, esse mensageiro ele tinha essa responsabilidade de facilitar o caminho para o cortejo do rei que estava chegando àquele lugar e de avisar as pessoas, ó, está chegando o rei, prepara aí. Isso é interessante, porque aí você entende o ministério de João Batista. E ainda por último, para eu falar da importância de João Batista, do ministério de João Batista, e tomá-lo como exemplo para nós nessa noite, porque a gente está sempre na Bíblia procurando exemplos para nós, né? A gente quer ser parecidos com os homens e as mulheres de Deus que estão na Bíblia. Então ainda vale acrescentar que no relato de Lucas, o nascimento de João Batista também envolve um milagre muito grande. Interessante, porque Zacarias e Isabel, seus pais, viviam duas situações gravíssimas. Primeiro, diz a Bíblia, eram avançados em idade. E não só eram avançados em idade, mas como Isabel era estéril. Então eram mais velhos, fora da idade de ter filho. E além de tudo, ela era estéril. Assim, é o dobro do problema. Enquanto Sara era avançada a idade e um anjo aparece para eles e diz, vocês vão ter um filho, daqui a um tempo vai nascer um filho seu. E Sara chega a rir da situação. Enquanto a mulher de Manoá, a mãe de Sansão, também era estéril e recebe a visita de um anjo que diz, vocês vão ter um filho. Zacarias e Isabel também recebem a visita de um anjo, muito semelhante, gente. E anuncia, vocês vão ter um filho. Só que, repito, o problema era dobrado. Já eram avançados em idade e a mulher ainda era estéril. Eita, Deus poderoso, não tem barreira. Não tem barreira para o nosso Deus. Aleluia. Se a gente ler sobre Sara e dizer assim, ela já estava com 85. Ela já estava com 80. Abraão já estava nos seus, sei lá que idade, não lembro agora os números. Todo mundo avançado. Já tinha cessado a madre. A outra era estéril. Deus é poderoso, amém? Você pode confiar mais no Senhor? Você pode confiar mais no seu Deus? Para de limitar Deus pela sua mente. Não, isso aqui Deus não alcança, isso aqui Deus não alcança. E Zacarias e Isabel recebem a visita de um anjo e diz assim, Zacarias, o anjo diz, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel te dará um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. O espanto foi tão grande que os amigos deles, as pessoas que estavam em volta deles, perguntaram assim, o que será esse menino? Que coisa grandiosa, que milagre grandioso que envolveu. Zacarias fica mudo, a voz só volta para ele quando ele tem a oportunidade, perguntam para ele, como é que vai ser o nome do menino? Ele escreve numa tabuinha, não é assim? Porque ele está mudo, ele escreve numa tábua, o nome dele vai ser João. Porque foi dado ordem, o anjo falou que ele chamaria João. Quando ele fala que o nome dele seria João, a voz dele volta e o povo pergunta, que menino que vai ser esse? Menino alvo de milagre desse, resultado de um milagre desse, só pode ser um grande homem de Deus. E nós vamos nessa noite tomar exemplo de João Batista. Porque baseado nessas afirmações, né, que eu acabei de fazer, nessa reunião desses textos bíblicos sobre João Batista, a gente só pode entender que ele realmente foi grande diante do Senhor. O anjo disse, ele será grande diante do Senhor, e irá diante do Senhor
no espírito e no poder de Elias, um grande profeta do Antigo Testamento. Aí o povo pergunta, que menino é que vai ser esse? Então, ninguém pode desprezar João Batista quando busca exemplos. Vamos aos exemplos. O que a gente vê? Quais as notas que a gente pode fazer sobre João Batista sem sair do texto? Eu sempre tenho como alvo, assim, ficar dentro do texto. Vamos analisar. Verso 4, vai mostrar para nós, vai ressaltar para nós a fidelidade de João Batista na sua pregação. A primeira observação que a gente faz sobre João Batista é a sua fidelidade. João cumpriu fielmente a missão que foi dada a ele. Zacarias entoou no cântico que Zacarias cantou uma música. Aquilo que lá em Lucas chama-se Benedictus. E disse, bendito seja o nome do Senhor, quando ele viu o filho dele nascendo. E ele disse, nessa canção, nesse cântico, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Marcos diz que João Batista veio anunciando e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Nós conhecemos João Batista como esse pregador de arrependimento. Nós conhecemos João Batista como alguém que carregou e foi fiel ao discurso, à missão, ao trabalho que foi dado a ele de pregar o arrependimento, abrindo o caminho, preparando o caminho para a chegada do Senhor. A palavra profeta não tem conotação nenhuma de futurista, adivinhador de futuro, um adivinho do futuro. O profeta é alguém que tem a missão de entregar a palavra de Deus. O profeta é aquele que leva a palavra de Deus ao povo, ele entrega a palavra. O profeta não tem uma mensagem, o profeta entrega uma mensagem. A mensagem é de Deus, amém? A mensagem é do Senhor. Assim como o sacerdote fazia o trabalho no sentido contrário. O sacerdote é o que levava as ofertas e a adoração do povo até Deus. O profeta fazia o movimento de trazer ao povo aquilo que era a vontade e a palavra de Deus. Então ele aparece sendo fiel a esse chamado. Ele chama o povo à mudança de vida. Ele chama o povo ao arrependimento, através do arrependimento. É de João Batista a expressão, vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, os frutos da vida de vocês, os resultados, a obra na vida de vocês, os sinais da vida de vocês, tem que ser fruto produzido pelo arrependimento que já houve em vocês. Ou como quem diz assim, se não houver o arrependimento verdadeiro, nunca haverá os frutos. Então ele diz, produzir frutos dignos de arrependimento. E o verso 5, incrivelmente diz, que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Irmãos, o povo era atraído por esse discurso. O povo era atraído por um sujeito que dizia, raça de víboras, arrependei-vos, porque já está posto o machado à raiz. O povo hoje não é atraído por esse discurso. As pessoas amaciam o discurso para ver se atrai gente. O que eles fizeram para amaciar o discurso, para atrair pessoas? Eles se disfarçam de pecador para ganhar pecador e diz, não, é porque Paulo disse que se fez disso para ganhar isso. Aí ele disfarça, eles mudam a igreja, pintam a igreja, chamam a igreja de church para ver se ganha os jovens. Vamos atrair os jovens, vamos chamar de church. E descaracteriza tudo, os louvores, para poder atrair. João Batista atraía com o discurso de raça de víboras. Arrependei-vos, porque já está posto o machado à raiz. E toda árvore que não der fruta vai ser cortada. E o povo vinha para João Batista, se arrependia dos pecados e era batizado em nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha, irmão, porque a mensagem do arrependimento é atrativa e poderosa para os eleitos. A mensagem do arrependimento é atrativa e poderosa para quem ama Jesus. A mensagem do arrependimento é atrativa para quem sabe que pecado é pecado. Por mais que se dê apelido para o pecado continua sendo pecado. Não se deixe iludir por apelidinhos que se dê a pecado, por aceitação ao pecado. A mensagem do arrependimento é atrativa.
ela não é para aqueles que só querem as benesses do reino, só querem se beneficiar com o reino, só querem lucrar alguma coisa com a sua presença no reino. Mas para aquele que quer mudança de vida, que quer o céu, a mensagem de arrependimento é muito atrativa. Aleluia! O Evangelho de Lucas, o relato detalhado sobre o discurso de João Batista é muito interessante, muito interessante. Eu não vou pedir para abrir porque eu colhi partes. Mas ele diz assim, Lucas, retratando o discurso de João Batista: produzam frutos dignos de arrependimento. E não me vem com essa de dizer nós temos por pai Abraão. Olha que interessante, não vem com essa não. Diz assim, não, eu sou de família crente, eu tenho por pai Abraão. Não vem com essa não, porque se Deus quiser, até de pedras ele suscita filhos. Então isso não torna você especial. Se Deus quiser, de pedras ele levanta filhos. E já está posto o machado à raiz. Toda árvore que não der bons frutos, ela é cortada e lançada pelo fogo. Irmãos, nessa hora, muitos hoje já tinham vazado. Que isso? Estou aqui, cheio de problemas. Ai, a situação tão difícil. No meio de uma pandemia dessas, o cara vem, só sabe, cajadada, pedrada na cabeça. Não, pelo contrário. Diz a Bíblia, as multidões perguntavam a ele, então o que a gente vai fazer? E João Batista dizia, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Aí os publicanos vão a ele também e perguntam, tudo ali, Lucas capítulo 3. Mestre, o que havemos de fazer? Os publicanos, cobradores de impostos, perguntam, arrependidos, ouvindo o discurso de arrependimento de João Batista, desejando ser batizado, abandonar seu pecado. Eles perguntam, mestre, o que havemos de fazer? E João Batista respondia, não cobrem mais do que é estipulado. Porque é justamente o que eles faziam. O governo dizia, vai lá e tira 10% deles. Nós queremos 10% de imposto. Ele batia na porta, o patrão lá está pedindo 17%, 20%. Era isso que Mateus fazia. E João Batista está dizendo, não cobre mais do que é estipulado. Aí diz a Bíblia, na continuidade, os soldados romanos, que talvez tivessem ido ali porque ouviu falar, ou para vigiar, ou sei lá por que estava ali, mas estava junto com as multidões, junto com os publicanos. Gente, um público inesperado ouvindo a mensagem de cajado de João Batista, a mensagem de arrependimento. Os soldados romanos, e nós, o que faremos? Aleluia. E João Batista respondia, não maltratem ninguém, não denunciem ninguém falsamente, e contentem-se com o salário de vocês. Para de ser corrupto, para de enganar as pessoas, para de denunciar falsamente. Olha isso, exatamente as necessidades de mudança na vida dos soldados romanos. Gente, esse discurso é maravilhoso. Então, esse é o primeiro modelo que nós temos do João Batista, a fidelidade à mensagem do Senhor. A fidelidade à pregação, a fidelidade à missão que foi dada para ele. Apesar de ser atrativo para muitos, o discurso dele foi rejeitado, logicamente, pelos mestres, pelos fariseus. E por falar a verdade, João foi morto. João Batista foi morto, você sabe como. Ele foi decapitado a mando de Herodes, porque ele denunciava o rei de ter casado com a mulher do irmão dele. Porque você não podia ter filho, você casou com a mulher do seu irmão e perturbava ele, enchia a mente dele, até que Herodias vai lá e pede a cabeça dele numa bandeja e ele dá. Irmãos, onde estão os nossos frutos dignos de arrependimento? Onde estão? Nós definitivamente não estamos vivendo um tempo de bonança, de facilidade. Nós estamos vivendo um tempo de gravidade. Nós estamos vivendo um tempo triste. Antigamente a gente ouvia velhos pregadores dizendo assim, para de brincar de ser crente. Olha, está mais real do que nunca isso. A coisa não está boa. A nossa sensação é de que vai piorar. A perseguição sobre a igreja, as pessoas que maldizem a igreja, que denunciam falsamente as igrejas, que querem ver a igreja fechada, calada. E isso utilizando o exemplo de igrejas que dão mau testemunho, que a gente precisa admitir. Mas o que importa para nós, irmãos, é que nós estamos vivendo um tempo de gravidade. A corrupção está chegando a extremos inimagináveis. Corrupção social, corrupção política, corrupção moral. Está chegando a níveis inimagináveis. Não está para brincadeira.
A gente precisa ouvir hoje a voz de João Batista, nos chamando a produzir frutos dignos de arrependimento. João viveu por volta de 30 anos para cumprir menos de 2 anos de ministério, mas ele fez com fidelidade. Ele fez porque foi dado por Deus na mão dele algo para fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você, também foi colocado na sua. Em tempos de gravidade como essa que a gente vive, de corrupção moral como essa que a gente vive, a igreja precisa ser sal e luz, mais do que nunca, talvez. Você, a igreja, quando a gente fala assim, a igreja tem que fazer tal coisa, parece estar tão longe de nós. Posso te lembrar que você é a igreja? Eu posso te lembrar que você é a igreja, você é a Ágape, você é a igreja do Senhor Jesus. Você é profeta de Deus, você hoje foi levantado para trazer para esse povo a palavra do Senhor, entregar a mensagem do Senhor. Nós precisamos ser fiéis como João Batista foi, independentemente do que dizem, independentemente até se é hoje politicamente correto ou não falar sobre pecado, denunciar pecado, nós precisamos agir com seriedade e fidelidade diante daquilo que Deus deixou para nós, para todos nós. O texto de 1 Pedro 4,10 nos aconselha, nos adverte da seguinte maneira: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu círculo de amizade, no seu círculo de relações, onde você estiver, você precisa ser fiel àquilo que Deus colocou na sua mão, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. A palavra está dizendo que todos receberam algum dom. Você pode dizer, eu não tenho a menor capacidade de ir lá na frente, pegar no microfone e pregar igual o pastor Gervário prega, igual o pastor que você conhece prega, igual outro pastor prega, mas você tem a oportunidade de quem estiver do seu lado, falar do nome do Senhor, pregar a verdade, buscar cumprir o ministério que Deus deu para todos nós, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Por quê, irmãos? Porque assim como João Batista teve tão pouco tempo para pregar a palavra, 30 anos de preparação para poucos meses de ministério antes de ser decapitado, a nossa vida é curta. Todos nós teremos uma vida curta. Ontem eu era um menino, gente. Eu lembro de tudo. Hoje eu tenho 53, faço 54 anos. Essa vida é passageira. Essa vida é passageira. Quando você menos perceber, você está com 40, jovem. Está aí se gabando da sua juventude. Não se liga não para você ver. Quando você, não é assim o pessoal dos 40 aí? Não, 40 tem ninguém aqui não, 50 e tal. É assim, ó. Tiago dizendo assim, ó, que nós somos apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ele foi radical na comparação dele. Então, seja de Covid, seja do que for, todos nós brevemente vamos morrer. E o que foi colocado em nossas mãos? O que temos feito? Precisamos ser fiéis àquilo que Deus deu a nós, amém? A tarefa de sermos sal, de sermos luz, de pregar a palavra, de sermos profeta para essa geração, como tem muita gente que gosta de falar dessa maneira. Tem que ser profeta para essa geração. Pois tem mesmo. Que Deus nos abençoe, amém? Segunda observação, ainda dentro do texto, primeiro a gente falou da fidelidade à mensagem, a fidelidade ao ministério de João Batista. Lendo agora o versículo 6, fala da simplicidade da vida de João Batista. O verso 6 diz assim: as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Isso é uma demonstração visível de simplicidade, de abrir mão da ostentação que havia na cidade, no palácio, por incrível que pareça. Naquele tempo havia ostentação. Havia riqueza, havia muita desigualdade social. E João Batista aparece mostrando essa simplicidade nas próprias vestes, na própria vida dele. Então há alguns motivos para ele usar vestes assim. Uma delas, a principal, eu diria, é porque era costume dos profetas do Antigo Testamento. E não só era costume dos profetas do Antigo Testamento, e me escute bem, mas como era o costume de Elias. Elias se vestia exatamente dessa maneira. Elias vivia meio ermitão, porque ele não era bem recebido onde ele chegava.
Quando ele chegava em certos lugares, as pessoas gritavam, lá vem o perturbador de Israel, lá vem ele perturbar a gente. Olha o perturbador de Israel. Então os profetas, com a sua mensagem da verdade, não eram pessoas tão benquistas. Eles se isolavam e demonstravam uma vida simples. O Elias era assim. E a palavra dizia que antes da manifestação do Messias, viria o Elias. Muita gente não entendeu. Muita gente não compreendeu que esse Elias retratava justamente João Batista. Lembra que o anjo disse para Zacarias, ele virá no espírito de Elias, no espírito e no poder de Elias. As pessoas sabiam dessa profecia do Antigo Testamento. Malaquias 4:5. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Eis que vos envio o profeta Elias. Lucas 1:17. A citação do anjo lá para Zacarias, irá diante dele no espírito e virtude de Elias. E mais, Mateus 17:11. Os discípulos interrogam Jesus sobre isso. Eles perguntam a Jesus, eles faziam essa confusão. Os seus discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem os escribas, aqueles que tinham a lei, que escreviam e reescreviam a lei, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha antes do Messias? Olha só, eles rebatiam mais ou menos Jesus como Messias, porque diziam assim, não, ele não pode ser o Messias, porque a lei diz que Elias vem antes do Messias. Então ele dizia, então ele não é Messias. Aí os discípulos ouvem essa pergunta, essa afirmação, e perguntam para Jesus, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Olha o que Jesus responde, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, Mateus 17:11, se você quiser conferir, mas eu vos digo que ele já veio e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então, diz o verso 13, entenderam os discípulos que Jesus estava falando de João Batista. Os profetas demonstravam assim um modelo de vida que deveria ser visto, é quase uma mensagem profética, até as roupas e o modelo que eles viviam de vida sem ostentação, sem os prazeres desse mundo, mas em total dependência de Deus. Irmãos queridos, o povo de Deus é um povo simples. O povo de Deus é um povo simples. Esse mundo não pode enganar o nosso coração. Não pode. Nosso coração tem dono. Ele está ocupado. Ele está ocupado pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo. Nossa cidade não tem os padrões dessa cidade. As nossas ambições são diferentes das ambições dos homens desse mundo. Os nossos valores são os valores do reino. Além de tudo, as riquezas são sempre ilustração de perigo na Bíblia. Inimiga da vida piedosa, da justiça e da retidão. Jesus se fez simples e pobre e criticou, abro aspas, aquele que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. Porque, diz a Bíblia, já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vós fosseis ricos. É óbvio que esse versículo não está falando de dinheiro. É óbvio, que não é disso que trata o assunto, é de uma riqueza no céu. O enorme erro da teologia da prosperidade é esquecer Sofonias 3:12. Sofonias 3:12 profeticamente diz assim, mas deixarei no meio de ti um povo pobre e humilde, mas eles confiarão no nome do Senhor. É um povo humilde, mas que confia no nome do Senhor. A nossa riqueza está no nome do Senhor. Nós amamos ao Senhor, amém? Nós não amamos as riquezas desse mundo. Nós não queremos as riquezas que o povo quer, que esse mundo quer. Na galeria dos heróis da fé, há uma expressão muito interessante. Lá em Hebreus capítulo 11, versos 37 e 38, olha no meio, entre os cerrados ao meio, aquele texto, fala assim, ó, muitos foram cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Olha a categoria, olha o grupo que ele está organizando. Cerrados ao meio, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, mas eram homens dos quais o mundo não era digno. Maravilhoso, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, e que andaram vestidos de pele de ovelha. Essa simplicidade, essa maneira de ser, está
lá caracterizando os heróis da fé e dizendo isso é a realidade de homens dos quais o mundo não era digno. Isso é muito relevante, porque Deus, diz Tiago, escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. E Paulo advertiu, escute isso, 1 Timóteo 6, 8 a 10, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Porque os que querem ficar ricos, caem em tentação e armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. 1 Timóteo 6, 8 e 10. Porém, precisamos dizer que é preciso ter cuidado, não confunda, porque existe muita gente pobre, sem dinheiro, extremamente arrogante, que não tem dinheiro nenhum, a sua pobreza é financeira e é presunçoso, orgulhoso. Ele está incluído entre aqueles que Deus resiste, porque Deus resiste a soberbos. Ele dá graça aos humildes. Tem muita gente sem dinheiro que não é humilde, é arrogante. Assim como tem gente com dinheiro que pode ser humilde. Por quê? Porque o problema do mundo não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A vida simples de João nos ensina sobre colocar em primeiro lugar a vontade de Deus, mesmo que em prejuízos. A vantagem de se andar em total dependência dele. Um alerta sobre os perigos e a tentação das riquezas. E como é bom ser parecido com Jesus. Amém? Como é bom ser parecidos, se pudermos ao máximo ser parecidos com o nosso Senhor e Salvador. A vida cristã precisa ser um modelo de modéstia e simplicidade, refletindo na vida o modelo e o caráter de Cristo, a modéstia e o caráter de Cristo, no mundo escravizado pela mania de grandeza, no mundo escravizado pelas ostentações da riqueza, escravizado, pessoas se matam porque teve o salário reduzido. Ele prefere dar um tiro na boca do que conviver com a família dele com salário reduzido. As pessoas são escravizadas pelo desejo de serem grandes, por possuírem tudo, sempre e cada vez mais. João Batista sabia que a glória do crente está no porvir, amém? O melhor tesouro é depositado no céu. E que o brilho desse mundo não pode ser comparado com o brilho da eternidade na presença do Senhor. Aleluia! Trabalhamos, labutamos, queremos o melhor para os nossos filhos, mas o dinheiro não ganha o caminho do nosso coração, porque o nosso coração tem dono. O nosso coração é Jesus, esse coração está ocupado. Amém? Não vai ser o brilho desse mundo que vai nos enganar. Terceira lição com João Batista, e última, sigo para o versículo número 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Que não podia faltar na vida de quem se dedicou à palavra de Cristo, humildade. Após mim vem aquele que é maior do que eu, mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de me abaixar, me encurvando, desatar a correia das sandálias. Quando interpelado pelos seus discípulos sobre a pessoa de Jesus Cristo, você é o Messias? Perguntaram para João Batista, você é o Messias? E João Batista respondeu, João 3,29, quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo se alegra com ele. E essa alegria já se cumpriu em mim. Ele está dizendo, eu não sou o Messias, eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. E me contento com isso grandemente. Essa alegria já está em mim. E depois no verso 30 ele diz, porque o importante é que ele cresça e que eu diminua. Quem tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo se alegra com ele, disse João Batista. E essa alegria eu carrego em mim. Eu tenho essa alegria, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Quando questionado por sacerdotes e levitas, quem és tu? Ele confessou e não negou, diz a palavra, eu não sou o Cristo. E eles insistiram, és tu Elias? E ele disse, não. És tu o profeta, não é um profeta. És tu o profeta? E ele respondeu, não. Então insistiram eles, declara então quem és tu? E ele disse, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Em João 1,15 nós temos o testemunho dele a respeito de Jesus, dizendo, o que vem depois de mim tem a primazia, porque já existia antes de mim, e nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Irmãos,
o tempo todo, João Batista apontava para Jesus. Apontava não só com seu discurso, não só com seu dedinho. Sabe aquele jogador de futebol que faz um gol e aponta assim, ó? Aí eles estão imitando uma coisa que eles nem entendem, né? Foram os atletas de Cristo, na década de 80, que começaram isso, né? Apontar para Cristo, dando glória para Cristo. Hoje, qualquer um, o cara é um bebum, a gente sabe que tem a vida toda torta, faz o gol e levanta o dedinho. Falei, profanação, um gesto e eu já acho profanação. João Batista apontava para Jesus com o seu discurso, mas com a sua vida, com todo o seu coração. Ele reconhecia quem era o Messias, quem era o grande, quem era o maior, quem é que tinha a primazia. E ele diz, eu não sou digno de, encurvando, desatar as correias das sandálias. Essa expressão, irmãos, talvez tenha mais força do que a gente possa perceber. Esse era o serviço mais baixo que alguém poderia fazer naquela cultura. Anotou um certo comentarista bíblico explicando assim, um aluno judeu era obrigado a prestar todo tipo de serviços ao seu mestre, rabino, menos desatar a sandália dos pés dele quando ele chegava em casa. Isso aí já é demais. Então, o aluno do rabino tinha que fazer todo tipo de serviço para ele. Agora, encurvar e desatar a sandália dele quando ele chega em casa, isso é o mais baixo do mais baixo, é o mais serviçal dos serviçais. João Batista estava dizendo, eu me esvazio de tudo. Por ele eu posso me esvaziar de todo o meu orgulho, de todas as minhas prerrogativas, de tudo aquilo que talvez eu merecesse, de qualquer glória pessoal. Por ele, sim. Eu não sou digno de me encurvando, desatar as sandálias dos pés dele, diante da grandeza, majestade e da superioridade de Jesus Cristo. Aleluia. Assim como Paulo dizia, lindo, me acompanhe, vou terminar daqui a pouquinho. Paulo escreveu dizendo assim, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo. Irmão, eu não sei o seu, mas meu coração dói ouvindo essas palavras. Porque virou, mexeu. O meu velho Adão está querendo alguma glória, está querendo alguma coisinha, está querendo algum elogio, está querendo alguma coisa. Paulo está dizendo, eu destituo de tudo, eu me esvazio de tudo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Por causa dele eu considero tudo como perda, como dói o nosso coração, diante da nossa própria realidade. João foi grande diante dos homens, porque ele colocou-se pequeno diante de Deus. Essa precisa ser a experiência de todo crente fiel. Próximo da sua morte, já na prisão, esperando a decisão horrorosa de Herodias e de Herodes, João envia os seus discípulos até Jesus. Ele queria transmitir os seus discípulos para Jesus, porque ele sabia que estava próxima à sua morte. E ele diz para eles, vão lá e perguntem vocês mesmos, és tu mesmo o Messias ou devemos esperar outro? Com a certeza absoluta, essa pergunta não era para João Batista saber disso. João Batista sabia. Ele provou a vida inteira que ele sabia quem era Jesus. Mas ele com certeza queria que os seus discípulos tivessem uma experiência pessoal com Jesus. Quando eles chegam lá, Jesus disse para eles assim, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Quando eles forem embora, quando os discípulos de João forem embora, Jesus se volta para a multidão. Quando eles forem embora, Jesus se volta para a multidão e começa a dizer, o que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. O que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas estão lá nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Disse Jesus. Pois eu vos digo que ele era muito mais do que um profeta. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista. Glória a Deus. Glória a Deus, porque
o João começa o seu ministério dando testemunho sobre Jesus e termina o seu ministério com Jesus dando testemunho sobre ele. Que maravilhoso, gente. Que maravilhoso. Que maravilhoso. E por que João Batista era o maior? Primeiro, fácil, porque nenhum profeta do Antigo Testamento teve uma revelação tão clara, tão vívida, tão real e tão pregada diretamente sobre Jesus do que João Batista. O último profeta, João Batista foi o último profeta que tem ministério de profeta, que era um profeta desses que eu citei, que trazia a mensagem de Deus daquela maneira ao povo. Hoje nós temos dons de profecia, né? Nós temos o dom da profecia. O último profeta foi o maior dos profetas. E segundo, porque ele foi escolhido para preparar o caminho, para abrir a transição entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre a dispensação da lei e a dispensação da graça. Ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho, inaugurando esse novo tempo. Aleluia. Mas existe um motivo maior, e eu gostaria de citar, é porque Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. A gente precisa aprender a se esvaziar. A gente precisa aprender a se colocar nessa mesma posição que João Batista colocou. Servo, que ele cresça, que nós diminuamos. Que em tudo da nossa vida a gente aponte para Jesus. Amém? O segundo motivo é porque a Bíblia diz assim, quem a si mesmo se humilhar, se exaltar, será humilhado. Mas quem a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Quem a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas aquele que se humilhar, esse será exaltado. João Batista foi exaltado pelo Senhor. Ninguém dentre os nascidos de mulher é maior do que João Batista, disse o Senhor Jesus. Vamos concluir, irmãos? Não é possível desprezarmos o exemplo de João Batista diante de todas essas evidências apresentadas. João inicia seu ministério dando esse testemunho maravilhoso sobre Jesus e termina recebendo, né, da parte do Senhor esse testemunho. Que Deus nos ajude a sermos semelhantes a Ele. Que tudo em nós aponte para Jesus. Tudo que tivermos, tudo que nós formos, cada título, cada atitude, cada palavra, cada ação, tudo para a glória, para a honra do nome do Senhor. Que sejamos semelhantes ao João Batista na sua fidelidade, revelada no cumprimento da missão dada a ele, na sua simplicidade, que revela total dependência de Deus, acima dos valores dos homens, e na sua humildade, que o levou a ser exaltado por Deus, mesmo sendo humilhado pelos homens. Que Deus nos abençoe. Que a gente possa crescer, aprender e crescer com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, amados? E vamos orar?